Seguidores da LDK, estamos de volta para o terceiro tempo do nosso bate-papo com José Otávio Davis, e eu peço licença aqui para ficar com o celular para ler um assunto aqui que tem tudo a ver com o nosso convidado de hoje da LDK Comunicações. Eu vou ler esse textinho. O futebol feminino foi proibido no Brasil por meio de um decreto-lei em 1941. Este decreto, assinado por Getúlio Vargas, alegava que a prática do futebol era incompatível com as condições da sua natureza. Essa proibição foi revogada em 1979, mas o futebol feminino só foi regulamentado em 1983. Por que eu li isso? Porque o nosso convidado, José Otávio, que todo mundo conhece por Otávio, ele foi um pioneiro do futebol feminino do Vale do Taquari, até do estado, e ele começou a fazer futebol feminino em 1974. 72. Como assim? Se o futebol feminino estava proibido, conte essa história para nós, Otávio. Até e não foi por um planejamento, uma coisa assim, ou para se vingar de alguma coisa, porque nós, lá em São Luís, jogávamos homens, gurias e gurias juntos sempre. Tá? E daí, era uma coisa natural. Sim. Pelo Clube 4S, ou pela juventude, ou porque... E daí nós pensamos, o Hilário Pedrali, que era líder do Clube 4S, que é da juventude rural da época, lá na Prazinha Alto Palmas, e de minha parte em São Luís. Sentamos junto, depois de não sei em que encontro, e marcamos o dia 12 de outubro para fazer um evento lá na Prazinha Alto Palmas, com futebol feminino. Você sabia que era proibido? Nós não sabíamos que era proibido. Foi colocado no ar, no rádio, no programa Arroio do Meio em Foco, e daí o delegado de polícia de Arroio do Meio, que era responsável pela parte civil, disciplinar, ética e não sei mais o que, era o seu Adão Dardi, que ficou depois o sogro do Jaci Preto. Ele me avisou, então, através do meu pai, de que é para eu chegar lá, que ele precisava falar comigo. Aí ele disse que isto é proibido, eu não posso deixar jogar. E daí eu insisti, aí ele disse, eu também tenho uma coisa, eu também não sou obrigado a saber tudo. História fantástica. E daí, se tu, alemão, assume com o gringo lá, toda a responsabilidade, que não vai ter nenhuma ocorrência policial, nem nada. A polícia não pode ir lá. Tá. Então, nós, segunda-feira, vocês não vêm para cá, eu só fico sabendo através dos outros, mas oficialmente não. E se tiver briga, eu sou obrigado a ir lá e colocar gema em ti e no Pedrali. Tá. Eu aceitei o desafio. Aí avisei o Pedrali, não, aqui não vai dar briga, vai dar... Mas foi um recorde público lá, foi bem beleza, se vê na verdade, e foi pior ainda, que depois a gente soube, foi o futebol misto, porque as gurias, a maioria não tinha nenhuma habilidade nem conhecimento. Aí botaram... E daí colocamos alguns no meio, que o homem não podia entrar em nenhuma das áreas, não podia chutar em gol, nós fizemos tudo na hora, assim, tá, não pode chutar. O homem não podia tocar 2 vezes na bola. Sabe me dizer se isso foi a primeira partida de futebol feminino? Na região? No Rio Grande do Sul, é certo. No Rio Grande do Sul, fantástico. E daí foi assim, todo mundo obedeceu. Conseguimos ainda lá, que foi o seu Hilário Bergman, ele disse, porque tinha o Pedrali e o Bergman. O Bergman, que ele entrou no campo, ele era um baita de um homem, ele disse, vamos fazer assim, os homens não podem tocar nas gurias, não podem. Então só, e mandar. Foi assim,
No primeiro tempo não foi tão bem, mas no segundo tempo foi um futebol bonito, todo mundo passava a bola para as gurias, deu 2-2 no final. Sem briga. Mas que coisa assim, não parava mais de se abraçar depois, assim, que foi bacana. bonito. Aqui, o Nuno Daldão, que entrou no campo, eu nunca tinha visto uma coisa assim. Eu disse assim, Coisa querida. era tudo uniformizado, tudo direitinho, tudo bem. Assim começou o futebol feminino. E ele continuou mesmo com a proibição depois disso? Aflorou com isto ali, e em 79, daí nós fizemos um torneio regional, já com a organização. Já Que com, 79 já sim, tinha liberado, né? Sim. Daí foi lá em Picada Filipense, que tinha 12 ou 13 clubes, tudo de juventude rural. Tá? E eu me lembro bem ainda que não teve problema nenhum. Quem ficou campeão foi o Clube 4S Alvorada de linha 32. Então, o problema lá era assim, falta de camiseta. Todo mundo, o 4S tinha camisa branca com o trevo 4S. Ah, sim, que era o símbolo do 4S. Mas alguns tinham, então, e aí foram arrumadas algumas camisas. Por exemplo, de Pouso Novo, o São Jorge da Forqueta Alta, ele emprestou as camisas para ficar a final. Foi o time de lá e 32, nós fizeram. Então, era assim. E deu certo. E quando é que tu começou o Bela Vista, que foi, até hoje é um clube que se faz referência no futebol feminino? Isto foi, então, eu estava liderando a turma de 32. Então, muitos chamaram de coloninhas. Então, as Mostra aí, Elton, olha que documento mais lindo, gente. Pode continuar falando, o Elton vai mostrar. O Delmar Kuhn assumiu as coluninhas e foi muito bom. Ele nunca tinha sido técnico de futebol e foi beleza ali. Tá? E eu criei, então, as Esmeraldas de Bela Vista, porque era quase todas funcionárias da Ingomex. E de lá, e nós jogamos, acho que dezenas de torneios aqui, de Mussum até Taquari. Então a gente conheceu muitos ali. E quando a rádio tinha aniversário em abril de 81, o Wilson Feldens me chamou, dá para fazer um torneio de futebol feminino? Não dá, mas precisa um tempinho ali. E aí ele não achou outra data a não ser outubro. Não me lembro, acho que também foi dia 12 de outubro, por coincidência, porque não tinha jogo no Florestal, aí tinha duas chaves, uma de 7 e 8 time e outra de Tamaora. E classificaram-se para a final, era de manhã e de tarde jogos, e o alimento, cada um tinha que trazer a sua alimentação. Todo mundo acampou no Florestal. Aí, linha 32, eu reassumi linha 32, para aquele jogo, e ao convite do Delmar Kuhn. E o Lajadense, nós fomos para a final. E tem matéria... O Lajadense tinha um time feminino, né? Sim. O Lajadense tinha um time feminino, eu lembro. Sim. E daí foi para a final numa preliminar esportivo de Bento e esportivo Lajadense, jogo de campeonato. Eu tenho ali algumas fotos, agora não está nem para ver ali. Elton quer ver ali. Tem foto ali no Lajadense. Copa do Mundo. Esta imagem linda aqui, o Elton mostrou, mas é de 6 de abril, edição do informativo de Arroio do Meio, 6 de abril de 1995. Olha quem está aqui. Vocês viram quem está aqui entregando o troféu? Vocês viram quem está entregando o troféu para a Nívia? Muito branca. Brancura. Será quem é essa que está entregando o troféu? Tá o teu nome ali embaixo? Né? Ai, ai, que bacana. Eu não tinha virado o jornal, coisa linda. Eu não me chamei eu tenho uma foto da... eu tenho uma foto de... onde tu está recebendo uma homenagem lá no Bela Vista. Eu lembro desse evento, eu lembro desse evento. Tá, daí nós fizemos ali, nós fomos lá, foi empate em 1-1, deu alunos
rebu no meio, mas não briga, assim, dúvida. Coisa de jogo, de jogo. Jaci Preto era o juiz. Não, meu Deus, o Jaci estava nessa também. Jaci O Gastão Malandro narrou o jogo pelo primeiro futebol feminino do Rio Grande do Sul narrado por rádio, foi este também. E aí depois tem uma série de pênaltis, acho que 11 pênaltis até o último. Daí tem até uma foto ali que nós descobrimos ali a hora que a coleira do Lajadense sempre ia para um lado. E daí quando era outra que tinha uma das, o nome da menina era Iris, eu disse, Iris, ela sempre vai para o lado direito dela. Chuta no lado esquerdo agora. E aí tu vem pro meu abraço, porque daí tá lá. Porque a nossa coleira tinha atacado o pênalti. E daí vai dar 1-0. Né? O 7-0, 7-6, mas aí tá a diferença. E daí veio, e aí o Jaci Preto me deu cartão amarelo, porque eu não poderia ir lá do meio do Mas já campo. podia? Naquele tempo já podia dar para... Tu levou o cartão amarelo do Jaci? A advertência era naquele tempo. Disse, agora, ou tu vai fora, ou... Aí eu fui lá, não, eu vou lá nos fundos. Daí já esperei, porque pensei, a Iris vai fazer o golo. Ela chutou um Picasso lá no meio, aí ela quase pulou por cima de mim. Que bacana. Tá. E daí o futebol viralizou. Futebol feminino, em toda a região. Porque aquele torneio lá da Rádio Independente tinha um monte de times. E em junho de 94, nós fizemos um grupo de meninas, não posso dizer o nome de todas elas agora, senão se eu esqueço, uma fica ruim. Fomos ali no programa do Jaci Preto, foi lançado a ideia de que em 95 íamos fazer o campeonato. Aí nós tínhamos meio ano para organizar. E daí, depois a primeira reunião... Isso aqui já foi a Copa, que era a Copa Dúlias? Este de 1995? Sim, isso. Não, esse aqui é 95. Sim, mas já era a Copa Dúlias? Sim, era a Copa Dúlias. Ele está com a memória dele dando show em nós. Aqui, ó, ali, ó, pra gente. Esse aqui é a ata número 1 da organização. Foi feita lá a reunião no campo de futebol, hoje, que depois de muito tempo era o campinho da Brigada Militar, em Estrela. Fizemos 2 reuniões lá, essa e a segunda. Aí está para ler até... não vamos ler tudo. Mas quem escreveu essas atas ali foi uma menina de Cruzeiro, que foi escolhida na hora, a Juraci Meix. E as 2 filhas tinham gêmeas e mais uma outra, ainda estava no time do Independente de Passo do Corvo. Isso. Passo de Estrela. Isso não parou mais. Não parou mais. Não parou mais. E aí tem que só rapidamente para terminar. A primeira coordenação, porque quando nós tínhamos um mês para começar o campeonato, estava tudo, o fichário estava pronto, ali eu trouxe até cópias, como nós fizemos, ficha era coletiva, faltou a coordenação. Ideia do Otávio, vamos lá fazer uma comissão e amanhã mais 2 vão junto comigo, vamos convidar a Helena. E aí nós primeiro falamos com o Oswaldo permitiu, e a Helena foi a coordenadora, por isso ela entregou o primeiro troféu. Por isso que eu entreguei esse troféu em 1995. Muita gente se lembra de ti. Que coisa linda. O campeonato começou dia 6 de janeiro e terminou no dia 1º de abril, quando foi dada a volta olímpica. E quando tu entregou esse troféu, como tem uma foto. Gente, com essa linda história, com essa linda lembrança que até me comove aqui, nós encerramos o Resenha com Helena Bazege de hoje. Nós vamos ter que trazer o Otávio de volta para contar muito mais história. Ele certamente vai ser novamente convidado. Agradeço a todos que estiveram conosco, os que ainda vão nos ver. Black Sistema de Seguranças, obrigada. Nós voltamos na próxima semana.